Então, como eu estava falando, né, que agora vamos entrar no casamento, né? Então, a minha juventude, como eu falei, eu cresci dentro da igreja, não conheci nada lá fora, e eu tinha um grande desejo de ter uma família. Como eu tinha perdido meu pai muito cedo, e então eu não tive muita a presença dos meus irmãos, né, na minha juventude. Quando era criança, estavam todos ali, mas eles casaram e cada um tinha cuidado da sua vida. E eu não tive essa presença, né, amor deles, nada. Isso tudo Deus me curou, porque eu almejei muito essa união dos meus irmãos, o amor deles. Eu sofri muito com isso. Eu achava que eles tinham que me amar porque eu era a última irmã, era a irmã, né, que não tinha pai, né, que não conheci, não fiquei muito com meu pai. E eu tinha, assim, aquela necessidade, né, na alma mesmo, de ser amada pelos meus irmãos, de ser. E eu não recebi isso, entendeu? Mas Jesus é tremendo, Jesus nos cura, né? Quando eu entendi quando ele me curou dessa procura desse amor, né? Eu entendi que meus irmãos já tinham casado, eles não conviveram comigo, também nem tinha condições de ter esse cuidado. Eles já estavam cuidando da sua própria vida, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, né? O que era as mulheres. Então, nesse momento difícil, né, de querer ser amada, ser família, eu busquei me casar cedo, porque eu falei, eu vou construir a minha família, eu quero ser amada, eu quero ter uma família. E, e eu comecei, né, a namorar uma pessoa da igreja, né, conheci na igreja, conheci dentro da igreja, e ele era 15 anos mais velho que eu. Então, na verdade, antes de eu nascer, ele já ia na igreja, né? Então, ele, muitos anos crente, e ali dentro eu conheci. Mas eu sabia que ele tinha uns comportamentos muito estranhos. E eu, assim, apaixonada por Jesus e vivendo a minha vida ali de ministério na igreja, cantava no coral, cantava na juventude, e evangelizava na rua, fazia todos os trabalhos ali. E eu vi nesse jovem a necessidade dele ser amado. Eu queria ajudá-lo, porque ele era um filho um primeiro filho da mãe e depois veio a irmã, né, muitos anos depois. Parece que a família toda ficou em volta da irmã e ele foi um pouco afastado da família. Então eu achava que eu completava isso. E eu via atitudes nele muito estranhas, de nervosismo, de irritar, uma pessoa sempre nervosa, sempre. E aí eu comecei a ter esse relacionamento com ele, de namoro. E, e eu falei, nossa, esse homem precisa de Jesus. Eu acho que o meu coração bom, minha forma de ser, eu posso ajudar ele a mudar, né? E foi aí o meu grande erro, né? Eu me casei, né? Foi um namoro tudo tumultuado, tantas coisas não boas aconteceram, né? Mas eu falei, eu vou ter um sogro, uma sogra, eu vou ter um sogro, vai ser como fosse o meu pai, sabe? Aquela coisa, né? É uma família. E eu vou resumir um pouco, porque é muito longo. E quando eu me casei com essa pessoa, daí um mês eu fiz a lua de mel, né, na Argentina. Fiquei um mês fora. Quando eu cheguei, né,
Daí, um mês foi meu aniversário e foi uma grande surpresa para mim. Essa pessoa saiu de casa porque foi no aniversário de um sobrinho, de um primo, e era meu aniversário. E eu fui falar com ele porque que ele não ficou ali comigo. E ele já foi muito violento comigo. Foi a primeira vez que aquele homem me tocou. E eu sofri muito porque eu tinha 2 meses de casada e tudo que eu queria na vida era ter filho. Tanto que 2 meses de casamento eu não me engravidei. Eu fui no médico para saber por que, que eu não engravidei. E o médico falou: calma, ainda tem tempo. E logo eu me engravidei. E justamente nesse tempo, além de ser o meu aniversário, eu já estava grávida, 2 meses depois. E eu queria essa atenção para mim. E essa pessoa chegou com tanta violência, foi a primeira vez que esse homem me jogou no chão e me espancou. E depois eu fui descobrindo, ele não saía da casa da mãe. Ele morava do lado. E ele não vinha para casa. Eu preparava a mesa, sabe? Casadinho de novo, eu preparava tudo. E ele ficava conversando na casa da mãe e não vinha em casa. Eu ouvia, porque era do lado. E quando eu fui ver, ele não vinha, porque ele estava fumando na casa da mãe. E eu descobri que essa pessoa fumava e bebia. Sempre fumou e bebeu. E eu, conhecendo de dentro da igreja, para mim foi um choque muito grande. E tipo assim, olha, você agora se eu estou casado com você, você tem que me aceitar. E então foi muito difícil. Você imagina, para mim, meu mundo caiu e esse homem começou a ser violento, violento, ao ponto de que é, é, assim, coisas graves foi acontecendo. Eu tive minha primeira filha e logo engravidei da segunda. Acho que na minha dieta eu já engravidei da segunda. E logo eu, eu já estava dentro de um casamento violento. Esse homem me espancava todos os dias, todos os dias. Eu sofria esse abuso. Ele trancava os portões, ele colocava cadeado, ninguém podia chegar na minha casa. Por exemplo, minha mãe, minha família, se viesse, tinha que esperar eu ir abrir esse cadeado. E eu fui. A primeira gravidez foi difícil, a segunda gravidez nem se fala, porque já era um ato de violência natural. Muitas vezes ele me jogou no chão e pisou em cima da minha barriga, e eu grávida. E eu tive 3 riscos de aborto na segunda filha. Constatado, fui para o hospital, e aí foi indo. Eu inaugurei a Delegacia da Mulher na minha cidade, naquela época. Então, era delegacia, ele me trancava, ele me deixou 5 anos trancada dentro de casa. Eu tive minha terceira filha, nenhuma delas eu tenho fotografia de grávida, nenhuma delas eu tenho foto de quando nasceu, porque ali foi a minha escravidão. Eu vivi fechada, eu tive uma depressão nessa situação. Eu entrava debaixo da cama para chorar, porque eu queria um lugar escuro. Para mim não bastava o quarto, eu entrava debaixo da cama, um lugar lá sozinho, e ali que eu ficava. Então, eu não via pessoas mais, eu não tinha relacionamento, eu não ia para a igreja, nunca mais fui para uma igreja. Porque sabe o que acontece? Enquanto estava tudo bem, as pessoas se aproximam. Quando vê que você tem um problema no casamento violento, as pessoas têm medo de estar por perto. E muitas pessoas se foi da minha vida, não me ajudaram e não queria, era um problema em cima de problema. Então, eu me vi numa situação sozinha, tendo essas crianças, e ele tinha uma fábrica antes. Essa fábrica faliu e ele começou a fazer mesmo esse trabalho em casa
E eu que trabalhava muito em casa, e eu tive uma vida de sofrimento. Era uma casa que trabalhava com doce de coco, então ele arrebentava uns 2 sacos de coco, e eu fazia isso tudo dentro de casa, e os meus móveis foram comidos tudo pela gordura do coco. Eu tinha que lavar a casa todos os dias para no outro dia começar. Era a época que não existia fralda descartável. Eu passava a noite lavando fralda das meninas, né? E era uma vida de sofrimento. Eu ia dormir 3 da manhã lavando fraldas, porque durante o dia eu tinha que trabalhar, e muito, sendo espancada, maltratada. Eu recebia todos os palavrões que você possa imaginar. Eu que nunca tinha ouvido um palavrão na vida. Eu ouvia todos os palavrão, que eu não prestava, e que, sabe, aquilo foi entrando dentro da minha mente. Eu fui virando uma pessoa que eu não queria ver ninguém. Eu achava que eu não precisaria viver. Eu tinha muito isso, era uma violência em cima de violência. A família dele tinha condições financeiras boas, mas eu tinha pior condições. Ele nunca fez uma compra para casa. Minha sogra que passava pelo muro, 1 quilo de arroz, um bife, essas coisas assim. Eu nunca tive o prazer de ir no supermercado. Ele nunca me deu nem um chinelo de dedo. Eu vivia naquela vida ali. Se estava bom, ok. Se não estava bom, eu também não tinha para onde ir. Minhas crianças nasceram, foram 3 filhas. E como que eu ia fazer com 3 filhas? E quando eu cheguei, teve um episódio muito triste, que talvez eu conto no próximo aí, que não vai nem dar para contar, desse casamento. Que eu não tinha mais vida, né? E eu comecei a questionar assim, onde é que está Deus? Lembra que eu era apaixonada por ele da minha infância. Lembra que eu tinha paixão por ele. Mas, passando por essa situação, eu falo assim que hoje eu conheço Deus de tocar. E isso é maravilhoso, porque se você não tiver uma experiência com ele, não vai adiantar a experiência da sua mãe, do seu pai. Não adianta se você nasceu num lar evangélico, se você é filho de pastor, se você tem que ter uma experiência com ele. A sua experiência é o que vale. E eu, nesse momento, eu pensava assim, onde está Deus? Onde está Deus que eu tanto amo, mas ele não me ama? Porque eu estou sofrendo? Eu nunca fui num baile, eu nunca fui num cinema, eu nunca usei nada do mundo. E por que eu tenho que levar nome de prostituta? Por que eu tenho que viver essa vida desgraçada, realmente? E eu comecei a pensar, Deus não me ama, Deus não me ama. Eu amo Deus, mas Deus não me ama. Porque eu servi Ele em tudo isso. Eu deixei de fazer as coisas erradas para servir Ele. Mas agora Ele não está vendo esse meu sofrimento. É isso que eu pensava. E o inimigo, ele é... Eu falo sempre, o inimigo, o diabo, ele não precisa fazer nada. Se ele, a única coisa que ele se interessa é denegrir a imagem de Deus dentro de você. Se ele conseguir isso, ele te destrói por completo. Dizer assim, olha, tá vendo? Deus não está vendo o seu sofrimento. Deus não ama você. Olha a situação que você se encontra. Cadê Deus? Cadê o Deus que você serve? O inimigo usa essas coisas para pôr na nossa mente, denegrir a imagem de Deus. Se ele conseguir isso, muitas pessoas pensam que o diabo vai vir, vai fazer isso, vai te pôr num sofrimento. Não, o diabo vai agir na sua mente. Ele vai agir sutilmente, dizendo, olha, Deus não te ama. Olha esses pensamentos horríveis que você está tendo aí. Então, cadê ele? Olha o que você está passando, essa dificuldade. E realmente foi isso que aconteceu. O inimigo começou a trabalhar na minha mente. Então, todos os anos de dedicação, parecia assim que eu era a pessoa boa, mas Deus não. Ele era a pessoa que não me amava. E, com isso, eu passando aquela vida de
mais delegacia dentro de casa, violência, delegacia. Era assim a minha vida. E tantas coisas terríveis que foi. Injustiça em cima de injustiça dentro da minha casa. E eu com essas crianças pequenas, eu não sabia o que fazer. A minha mãe, ela não poderia saber que eu passava, porque eu sabia que a minha mãe era muito doente e ela poderia morrer, poderia perder minha mãe. E eu evitei que alguém soubesse. E ele me afastou de toda a minha família. E eu ia, às vezes, meu irmão mais próximo, mas meus filhos nem conhecem muito minha família, porque ele não confiava, não deixava eu estar com a minha família. E eu vivi essa vida ali, até que um dia, eu cansada de tudo isso, eu falei, eu não aguento mais. E chegou o dia do casamento da minha única cunhada, que é a irmã dele, e nós íamos ser padrinhos dela na igreja. Você imagina, eu ia lá para a igreja, ser madrinha, bonitinha ali, e como se nada tivesse acontecendo. E a minha mãe me veio visitar. Como eu tinha tido a minha última filha, foi na minha dieta, minha mãe veio ali para me ajudar e eu pedi para que convidasse a minha mãe para ir no casamento, porque estavam preparando esse casamento e minha mãe estava ali vendo. E eu falei, normal, não que minha mãe ir no casamento, mas por educação, né, por respeito. Foi a pior coisa que eu fiz. Quando eu disse isso, a minha sogra era muito racista. E minha mãe é uma pessoa morena, eu puxei muito para o meu pai italiano, mas minha mãe é bem morena, né? A minha mãe era baiana e morena, e ela disse que minha mãe era negra, que ela não queria negro no casamento. E que a minha mãe disse tudo quanto é coisa da minha mãe, porque ela sempre foi contra o meu casamento, porque ela queria que ele casasse com uma pessoa rica, com uma pessoa... Eu não merecia o filho dela. Então, eu tinha esse grande problema, além de tudo, eu tinha isso. E ele era muito ligado, tudo que a mãe falava. Ele era aquele filho que a mãe que comandava. E eu sofrendo tudo isso. E um dia, quando eu tive a minha terceira filha, quando eu cheguei em casa com a minha filha, eu não queria trocar minha filha, eu não queria cuidar da minha filha. Ela chorava, eu não queria ouvir ela chorar. E eu não entendia, eu achava que eu estava louca. Eu falei, eu estou louca, esse homem me espanca, ele tem razão, porque onde já se viu, eu sou uma mãe ruim, eu não quero ouvir minha filha, não quero trocar minha filha. E eu não sabia que sentimento era esse, mas estava acontecendo. Aí chegou um dia, nesse período da minha dieta, minha mãe foi embora de casa, né? O tempo que ela ficou ali. E aí, quando eu fui questionar ele, por que que ele não tinha convidado, por que que a mãe dele fazer isso com a minha mãe, que era um absurdo. E eu estava saindo do banheiro, fui tomar um banho, na parte de fora, um outro banheiro, numa varanda. E quando eu saí do banheiro, esse homem me pegou na porta do banheiro. Eu me coloquei uma toalha para ir para dentro da casa. Ele me pegou ali, me jogou no chão e ele me pisou na minha garganta. Ele me espancou tanto e pisou na minha garganta. E eu senti a minha língua aqui. Eu vi que eu tinha colocado toda a língua para fora. Eu devo ter ficado num estado muito horrível. E esse homem começou a gritar. A hora que ele viu que eu estava naquele estado, ele começou a gritar, eu não queria te matar e tal, tal. Aí eu fiquei ali naquele chão, meu sogro veio, me viu nua ali no chão, senti a maior vergonha que uma pessoa podia sentir, um outro homem vendo o meu corpo ali no chão, nua. E eu me levantei dali.
Ele disse que eu estava endemoniada. Ele falou que eu estava endemoniada. Naquele tempo, estava começando as igrejas universal na minha cidade, aquela coisa de expulsar demônio e tal. E eu lembro que a hora que eu, né, voltei ao normal, ele me pegou, me pôs dentro do carro e me levou na igreja para expulsar o meu demônio, o demônio que estava em mim. E eu não era ninguém, eu era dominada por aquela situação, na mão daquele homem cruel. E eu fui, me levaram e já tinham falado com os obreiros da Universal. Você imagina, eu cheguei lá, todo aquele povo obreiro em volta de mim, passando, olhando, esperando essa manifestação. E eu lembro que, mesmo sabendo assim, eu tinha assim, Deus não me ama, eu sou uma pessoa, não tenho sentimento, não tenho nada, não sou ninguém mesmo. Eu ali, com a minha mente, eu falei, Deus, eu sei que eu não tenho demônios. Eu sei que eu não tenho essa possessão, que são eles que estão fazendo isso comigo. E eu pedi para Deus, falei, Deus, não permita, porque até aí eu não sei se eu tinha, não tinha, mas eu falei, é uma crueldade ainda achar que eu tenho que ser manifestada. E aí eu, com meus pensamentos, eu falei isso com Deus. E aí eles viram que eu não manifestei, as obreiras me pegaram no banco e levou para que esse pastor fizesse essa libertação. E ele orou muito, ele expulsou muito e nada aconteceu. Eu fiquei ali numa posição comum, normal, e eles não conseguiram, né? Porque era só isso que fazia naquele tempo a Universal, né? As libertações, era como um show até, né? Os demônios manifestando ali e tal. E aí fui para casa, humilhada, porque quem é que estava com o demônio? Era eu ou ele, né? Mas e aí, naquela noite, quando eu cheguei em casa, eu falei, eu não quero viver mais. Eu não vou viver mais, para que viver? Tanta humilhação, já tinha sido humilhada assim, já tinha... E aí eu falei, eu vou acabar com a minha vida. Eu não preciso viver, para que eu vou viver? E eu me lembro que o meu sogro, ele tinha ido, como a gente morava no final da casa, era tudo chácara, e ele tinha ido comprar uns venenos. E ele comprou 2 saquinhos de veneno e colocou assim na varanda, num pau assim da varanda, e deixou esses venenos lá. Mas eu não sabia por que 2, né? Sabia que era veneno. E eu lembro que eu só tinha isso na mente, eu vou tomar aquele veneno. Eu sei que é o inimigo que faz isso, eu só tinha isso na minha mente. Por que você está vivendo? Você não precisa viver mais, olha que vida que você vive, para que viver assim? Você não precisa viver, esse homem não vai mudar, essas crianças vão crescer aqui. Eu tinha preocupação, falei, se eu for embora, essas meninas vão ser criadas para esse homem ruim. E como será, né? E aí eu tinha vontade de também fazer com a minha filha, sinceramente. Eu falei, não vou deixar minha filha aqui, eu vou levá-las comigo, mas eu vou me matar. Eu comecei a ter esse pensamento de que era melhor eu morrer. E chegou esse momento difícil, porque ele era tão ruim que teve um episódio que ele tirou tudo dentro de casa, até mesmo açúcar que tinha nos potes, arroz, coisas que tinha nos potes, assim, ele tirou tudo e ele ia para a casa da mãe e me deixava ali. Isso quando eu estava já com a minha segunda filha, eu passei por esse período que eu fiquei com tanta fome, minha filha queria amamentar e eu não tinha leite, porque já fazia 3, 4 dias que eu não comia. Você imagina uma pessoa que está dando mamar para uma criança e não comer. E ele não veio para casa e tinha os cadeados todos nos portões.
Eu tinha feito cesárea na minha filha, eu não poderia tentar pular muro, não tinha como. E, a minha outra filha, a minha sogra deixou na casa dela, e eu fiquei só com essa do meio em casa. E nesse período eu fiquei sem comer. E ela chorava muito, essa criança chorava a noite inteira, porque ela não tinha leite, não saía leite. Eu não tinha e não sustentava, porque eu não comia. E eu me lembro que eles faziam uma comida para os cachorros que tinha, e com pedaço de ossos de frango, coisas assim. E, de vez em quando, o meu sogro abria o portão do fundo e colocava essa comida lá. E eu, com tanta fome, eu precisava de comer. E eu olhava aquele cachorro comendo aquela comida e eu falei, não, eu preciso comer. E foi nesse período que eu comi essa comida do cachorro. E eu falava, peguei, quando alguém abriu o portão, eu ia correndo lá. E eu fui com a criança aqui, assim, no meu peito, falar que eu precisava comer. A minha sogra ouviu isso e me acusou que eu estava mostrando o peito para o marido dela. Pra você imaginar, uma menina lá, dessa maneira. E eu falei, não, é muita injustiça. E ela era crente da Assembleia de Deus. Falei que eu não ia pôr filtro aqui, porque eu conheço a religião, eu odeio a religião. Eu falo sempre isso, porque Deus não é religioso. Eu cresci dentro de uma religião. Mas hoje eu sei quem é Deus. E nós vamos deixar o próximo episódio do suicídio. Eu vou falar na segunda parte. Você vai ficar bem ligado para você ver o que o diabo faz com uma pessoa. Ele veio para matar, roubar e destruir. E por um ato de você ser boa, achar que você dá conta, entrar em certas situações, eu falo sempre que a perseguição que ela vem, mas a perseguição que a gente faz com as próprias mãos. E quando você passa, é um perigo, porque você não sabe se você sai viva dali. Então, a minha situação foi essa. De eu querer achar que eu era capaz de ajudar uma pessoa que eu já sabia que era ruim. Eu me casei para ver, e quase, quase eu perco a vida, se não fosse a misericórdia de Deus, por situações que essa pessoa me levou. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Fica ligadinho aí.